Primeiramente, bom dia. Segundamente, eu vou falar deste panfleto em caso de crise ou em caso de guerra, que foi distribuído aqui na Suécia, né? Foi enviado para casa das pessoas e quem não tem essa versão em papel pode acessar online. Eu não sei qual que é a porcentagem de habitantes que recebeu em casa. O meu namorado aqui, por exemplo, é a primeira vez que ele recebe, porque antes de viver aqui, ele vivia num lugar menor ainda, acho que tem, 7.000 habitantes, onde ele morava antes. Então, ele só tinha acesso online. Eu vou preparar meu café da manhã, enquanto eu falo sobre. Vou falar desse folheto. Eu vou mostrar um vídeo mostrando as páginas, né, e falando um pouco sobre o que é esse folheto, o que tem dentro desse... Então, assim, primeiro, calma. Quando a gente escuta uma informação dessa, eu vi que muitas pessoas entraram em pânico. Gente, a primeira coisa que você faz, essa informação é verdadeira? Vai lá no Google, pesquisa. O que quer dizer isso? Sobre o que é isso? É alguma coisa nova? É uma coisa antiga? Eu já te adianto, não é uma coisa nova. É um protocolo normal que a Suécia segue. Alguns outros países seguem. Eu conversei com uma senhora que mora na Suíça, lá também tem. Então não tem nada disso, terceira guerra, que vai acabar a Europa, vai acabar a Escandinávia. Então, se você veio atrás desse alarmismo, eu não vou fazer isso. Eu vou explicar o que está acontecendo e sobre o que é isso aqui. O link do vídeo que eu vou mostrar e o link para você acessar esse folheto online, eu vou deixar aqui também. O folheto vai estar em inglês. Primeiro que o folheto diz, em caso de crise ou guerra. Mesma preparação, por exemplo, nós tivemos a pandemia. Como estocar a comida, o que estocar de comida e não sair comprando um monte de coisa que talvez a gente nem vá precisar. Isso é o que tem no conteúdo deste folheto. Agora eu vou colocar o vídeo, eu vou colocar a legenda em inglês do que esse site, né, esse canal tá explicando sobre o folheto. Tem 1 minuto e 50 mais ou menos, não é muito longo, eu vou colocar aqui agora. Mas também tem o link na descrição e no primeiro comentário. Case of crisis or war. We live in uncertain times. War, cyber attacks, extreme weather events, and dangerous pathogens are just a few of the threats we face. To resist these threats, we must stand united. Everyone between the ages of 16 and 70 could be called upon to help defend our country and our freedom in the event of war or impending armed conflict, and the Swedish government activates a heightened state of alert. This applies to both Swedish citizens and foreign nationals residing in Sweden. During a crisis or war, aid must be primarily given to those who need it the most. This means that most of us must be able to manage on our own for at least a week. Find out what you need to keep at home. For example, jugs filled with water, non-perishable food, personal hygiene products, a radio that can be powered without electricity, and warm clothing to make it through a power outage. Prepare ahead of time so you don't have to rush out when something serious happens. By doing so, you are contributing to Sweden's emergency preparedness. Other ways to help include learning what the different warning sirens mean, locating the nearest shelter, expanding your knowledge on how to identify false or misleading information, and knowing how to stop a bleeding. Get prepared now so you know what to do in the event of crisis or war. You play a role in Sweden's emergency preparedness. Read the brochure In Case of Crisis or War in English at msb.se. O que eu vi nesses canais, tanto de notícias, canais grandes, tá? Tipo R7, o UOL, até o G1, falando que a Suécia e a Finlândia estão preparando suas populações para a guerra. Eu tô bem na parte norte, quase na divisa com a Finlândia. E eu tô meio descabelada porque eu fui lá fora e eu tava usando touca, porque tá muito frio, tá? Acho que menos 14 agora. Mas então, colocaram um pânico desnecessário, tá? Este folheto, ele foi apenas atualizado. Porque agora a Suécia e a Finlândia, eu acho... a Suécia e a Finlândia, elas fazem parte da OTAN. Então, eles atualizaram este folheto para enviar para as pessoas. Mas esse folheto já é enviado, se eu não me engano, desde 1961. Então não é uma novidade.
E esses boatos de guerra, gente, existem há um tempão. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está assistindo, com o que a gente está lendo e ir atrás da informação. Em vários desses vídeos de brasileiros que estão alarmando as pessoas sobre isso, eles não explicam que isso é antigo, que isso é um protocolo comum, tanto que nenhum sueco aqui está preocupado com guerra, com nada. E, mas viram caças russos no espaço aéreo da Suécia. Semana passada, acho que eles estavam no espaço aéreo da Holanda, se eu não me engano. Mas eles fazem isso direto. E quando eles vão tentar explicar, eles não dizem o porquê que eles estão sobrevoando o espaço aéreo desses países. Na minha ignorante opinião, eu digo ignorante porque eu não sei toda a história desses países, todos os conflitos. Eu sei que alguns já pertenceram à Rússia, a Suécia já dominou a Finlândia há algum tempo, mas eu não sei certinho. Eu tô tentando me atualizar mais sobre a nossa situação no Brasil do que realmente da Suécia, para ser bem sincera. Mas eu achei importante fazer esse vídeo e tentar explicar que não tá preparação de guerra, não tem tanque na rua, não tem... O cara tava falando de arma nuclear. Gente, vocês sabem o que move guerra? Dinheiro. Imagina você dizimar populações, imagina quanto que isso vai custar, não é bem assim, entendeu? Então, voltando pro negócio dos caças, né? Teve caça voando, caça russo voando, acho que foram 4 ou foram 6, eu vou colocar a notícia. E aí a Força Aérea da Suécia acompanhou esses caças para eles saírem do espaço. Na minha ignorante opinião, eu acho que é só uma intimidação, porque essa tensão entre esses países já existe, né? A Rússia tá aqui do lado, tá bem perto, né? De países como a Finlândia, da Suécia e tal. Então eu acho que é uma intimidação, tipo, olha, a gente tá aqui, mas não quer dizer que vá acontecer a Terceira Guerra Mundial. Sinceramente, eu duvido muito, porque a Rússia ainda tá nessa situação com a Ucrânia. Eu acho que eles, neste momento, não tem como isso expandir, ou então eu vi também notícia, gente alarmista falando sobre a Alemanha. Acho que não é assim não, tá? Calma. Leto, é o seguinte, em caso de pandemia, em caso de um desastre natural, sei lá, pode ser um terremoto, igual tem no Japão. Eu não sei se vocês seguem pessoas que vivem no Japão, eles mandam alertas pro telefone. Tem um tornado chegando, tem um terremoto chegando, então para você estocar água. Tem uma moça que eu sigo, ela tem que encher a banheira, né, da casa dela com água potável, porque se eles precisarem cortar água, eles têm água ali suficiente, né, porque a banheira é grande, então cabe bastante água para cozinhar, para tomar. Então ela faz uma higienização da banheira e enche com água potável. A água, eu acho que é o item básico, né, que a gente tem que ter no caso de alguma coisa acontecer. E pode ser um monte de coisa, pode ser furacão, pode ser tornado, pode ser enchente. E aí você não tem como sair da cidade que você tá pra outra, alguma coisa assim. Pode ser uma queda de energia, pode ser... Agora tem um ataque cibernético e eu acho que é por isso também que teve essa atualização desse panfleto. Então não é especificamente para guerra. E aí eles te explicam, olha, se você estocar isso aqui, se alguma das pessoas neste momento, né, de... como eu posso chamar? Não crise, mas uma emergência, falar uma emergência. Em caso de uma emergência, se alguém se machucar, eles te ensinam como você faz para estancar o sangue, ensinam os primeiros socorros básicos para você poder ajudar crianças, idosos, e como que você faz, quais são os locais mais próximos para você se abrigar se você precisar. Eu esqueci o que eu ia pegar. Eu vi muitos brasileiros, nossa, mas aqui na Espanha ninguém tá falando disso, aqui não sei aonde, e aí a pessoa fica preocupada, sem necessidade. Ela tá num país que nem tem nada a ver com a Escandinávia, ela já entra em pânico porque ela não tem essa informação, e aí o pessoal começa a falar de bunker. Vamos falar de bunker também. Bunker é aquele abrigo subterrâneo, né, que tá um nível mais baixo, e as pessoas começam a alarmar. Tal país tá comprando bunker não sei da onde.
Ah, estão construindo bunkers aqui no meu bairro. E não estão. A maioria não tá, não. Aqui, deixa eu deixar esse aqui, eu ia falar. Eu vou mostrar no final o bunker que tem aqui no prédio. E tem uma sala aqui, né? É tipo um bunker, mas é uma sala de proteção. Aí tem aquela porta grossa de ferro. Ele me mostrou outro dia. E pra vocês terem uma ideia, quando vocês entram na sala, eu vou colocar bem no final do vídeo, porque talvez não interesse muita gente. Tem um monte de bicicleta quebrada lá. Ele achou um rádio velho quebrado. Aí ele tava tentando ligar pra ver se funciona e o rádio tava funcionando. Aquele rádio bem grandão dos anos 80, 90. Eu tô temperando meu pepino aqui com sal e um pouquinho de pimenta preta. Eu acho que ele foi atualizado em 2012 e as pessoas também estavam fazendo esse alarme todo. Ah, porque vai ter guerra, porque não sei o que. No mercado, na rede ICA, né, de mercado que tem aqui. Ver se eu tenho uma imagem do ICA, se eu não apaguei. Tinha uma prateleira, né? Tinha uma parte específica do mercado que tinha esse papel grudado com os itens que você deveria comprar. Os itens que estão no folheto, né? Pra você ter em casa, né? De alimento e tal. E kit de emergência, tipo lanterna, água, essas coisas. Tinha lá. Já nessa gôndola, lembrei, minha prateleira. É a gôndola. E também tinha esse mesmo papo que tá agora. Então, eu vou mostrar o vídeo, um pedaço desse vídeo desse americano falando. Eu deixo o link aí também. Seleciona a legenda, vai em configurações, coloca português. Coloca a tradução e tradução automática e seleciona idioma português, que você consegue entender. Pelo menos pela legenda. Eu vou mostrar um pedaço. This was distributed to every household in Sweden. So everyone who lives there has access to this information. This is obviously not something we're seeing in the United States, but with recent rhetoric coming out of Russia, the idea of war or nuclear war is becoming increasingly more concerning. E tem quando eu publiquei isso no Instagram, porque eu achei interessante, né? Eles mandarem um folheto para sua casa. E tem uma brasileira no meu Instagram, ela respondeu. Ela é casada com sueco, ela mora mais pra parte sul. E aí ela me falou que na casa da irmã do marido dela, ela tem, tipo, uma pilha com alguns, né, dos anos passados. E aí eu vou colocar o comentário de um senhor, eu vou pegar meu telefone pra ler, aqui pra dar uma... Não vou ler inteiro, porque ele escreveu bastante, mas pra dar uma resumida, mas eu vou deixar aqui. Este comentário, ele tá no mesmo vídeo do americano, tá? Esse senhor é um sueco. E ele tá dizendo praticamente a mesma coisa que eu tô dizendo, que não tem tensão nenhuma, negócio de terceira guerra, que as pessoas estão exagerando. Eu vou colocar meus pães na torradeira, enquanto isso. E quem tiver curiosidade de como que é uma cidade aqui no norte da Suécia, uma cidade menor, eu faço os vídeos também, eu tentei fazer o máximo que deu. Mostrando meu dia a dia aqui, tá nevando bastante esses últimos dias, o pão aqui é bem tradicional daqui, inclusive. Vou deixar aqui. E vou achar o comentário do cara, ó. Já tem um falando aqui. Esse panfleto vem várias vezes durante alguns anos, né? Eu tô traduzindo assim bem porcamente, tá? É bem interessante de ver como pessoas não suecas reagem a isso. E aqui tá o grandão, que é o que eu vou colocar aí na tela. Eu vou colocar já traduzido, tá? Pra quem tiver curiosidade de poder ler. Então, ele tem 43 anos, ele já viu vários vídeos sobre esse folheto e ele diz que ele quer esclarecer uma coisa. É a 6ª vez que ele recebe esse folheto na vida dele. Ele tem 43 anos, então mais de 4 décadas. Já é o 6º que ele recebe, para vocês entenderem como é algo bem comum, não é nada de extraordinário. E aí ele fala do cara do vídeo, esse americano, você está falando sobre as informações, mas dando muita importância a isso. Nós recebemos esses folhetos com alguns anos, né, de intervalo, não é todo ano que eles mandam, com novas informações à medida que novas ameaças ou situações mudam. Lembra que eu falei do ataque cibernético e todos os sistemas podem falhar? E aí não voa avião, o telefone não funciona,
o caixa do mercado não vai ter sistema para cobrar, você não vai conseguir sacar dinheiro. Então, assim, um monte de coisa não vai funcionar, por isso que eles atualizam. E o fato de agora fazermos parte da NATO, né, que para nós é a OTAN. É a organização, eu não lembro, eu vou colocar, ou eu acho que eu já coloquei, mas eu coloco de novo. Isso, de forma alguma, indica que estamos à espera da Terceira Guerra Mundial ou nos preparamos para a guerra. A mesma coisa que eu falei, tá vendo? Sempre estivemos sob a ameaça da Rússia, tal como muitos outros países próximos da Rússia. Lembra que eu comentei? Falando, durante a Guerra Fria, os americanos tiveram medo de serem atacados por eles, mas nunca estiveram realmente sob ameaça de invasão real. Por isso que eu acho que é vizinhos importantes que sejam autoritários e anseiem por impérios, né? Porque os Estados Unidos tem o quê? Em cima tem o Canadá e embaixo tem o México, né? Não representa perigo, né? Iminente. O alarme que eu quero comentar aqui também. É a terceira vez que eu venho para a Suécia. Em todas as vezes eu ouvi esse alarme teste. O que é esse alarme teste? De 3 em 3 meses, eu vou colocar o nome desse alarme, porque eu não sei falar. E ele soa, esse alarme, não é uma coisa nova, não é uma situação que, nossa, é porque a gente tá em risco de guerra. Não, gente, esse alarme já é testado há 50 folhetos atrás, ele explica sobre esse alarme. E uma amiga me perguntou no Instagram, mas como que você sabe que é só um teste? Porque justamente ele vai soar exatamente no dia que eles disseram, no horário que eles disseram e nas vezes que eles disseram. Mas aqui no folheto eles explicam quando é teste e quando realmente é uma emergência. E de novo, nossa, acho que eles estão consertando a porta. Vai ficar esse barulho aí de... Quando não é um teste, e como eu tava falando, uma emergência não quer dizer guerra, uma emergência pode ser qualquer outra coisa. Então, estamos acostumados com isso também. Vi alguns vídeos estrangeiros relatando que algo terrível acabou de acontecer na Suécia, e não é assim. Eu acho que eles mandaram na Noruega, se eu não me engano, tá? Posso estar enganada. Na Finlândia e aqui na Suécia. E quando eu tô testando, né, o sistema de emergência para avisar as pessoas, alguma coisa assim, confesso que eu não pesquisei muito. E uma coisa que eu acho engraçada é que na maioria desses vídeos de brasileiros eu vi as pessoas, nossa, e no Brasil não estão falando nada disso. Gente, não estão falando nada disso porque isso não interessa nada pra gente. Primeiro por ser um protocolo normal aqui nos países nórdicos. E segundo, porque a gente realmente não tem nada a ver com isso. É um procedimento do país. A moça que mora no Japão é Larissa alguma coisa, eu esqueci o nome dela agora. E ela falou sobre mochila, né? Pra você ter uma mochila dentro do seu carro com, sei lá, uma muda de roupa, lanterna, bateria. Então, assim, essas coisas que a gente mesmo pode fazer. Você pode deixar no seu carro uma mochila, em caso você precise de uma troca de roupa, uma lanterna, coisas assim. Água potável, mas lembrar de trocar essa água se você não precisar usar, né, pra ela não ficar ali muito tempo. Acho que foi o vídeo mais desprovido de vaidade que eu já fiz. Não arrumei meu cabelo, não passei nada no rosto, mas não tinha como. Eu também não tô muito legal, minha garganta tá ruim, então desculpa se a minha voz ou se eu dei umas atropeladas. Tô tentando falar o mais rápido possível, porque eu falo muito mais calma nos outros vídeos, senão ia ficar gigante. Mas eu acho que quando você quer informação também, você assiste até o final. Se não te interessa, você já para no começo do vídeo. Se você tem alguma opinião diferente, alguma informação diferente, coloca aqui nos comentários se você já ouviu falar, se você assistiu o vídeo dessas pessoas falando sobre isso e você ficou assustado, ou você já sabia que não, gente, é só um protocolo de segurança que o país segue e tá tudo certo. Eu acompanho, né? Tem uma que eu sigo e tem outras que eu só acompanho. Brasileiras que vivem na Noruega, na Finlândia, tem uma que mora na capital da Noruega e ela não tá falando sobre isso, porque não tem necessidade. Já é só um protocolo, isso aqui é super comum. E tem um brasileiro que eu não gosto desse cara, ele mora aqui na Escandinávia, ele sempre faz drama, acho que pra ter visualização e inscrito no canal dele. E eu entendo que você tem que ter um título chamativo, que é o que eu fiz aqui, que é o que eu vou fazer, né, eu ainda nem fiz a capa, pra chamar a atenção das pessoas, mas porque eu detesto
Quando eu assisto um vídeo e eu falo, nossa, mas é isso mesmo, e aí depois, mais tarde, eu descubro que não tinha nada a ver com isso, a pessoa distorceu tudo, ou foi raso, como a maioria dessas reportagens que eu vi, inclusive reportagens no Brasil. E então, pesquisa. Será que é isso mesmo? Sempre duvide, gente. Pode ser a fonte mais confiável que você segue, que você acompanha. Sempre pesquisa. É isso mesmo? Porque pode ser também que no calor do momento, foi enviado isso para casa das pessoas. A pessoa já queria soltar a notícia antes para chamar a atenção. Pode ser que ela nunca veio para cá, pode ser que ela realmente não saiba, não tenha pesquisado, pode acontecer. Isso é o que eu faço já tem alguns anos, inclusive com as notícias do nosso país, que sinceramente é o que eu mais estou preocupada nesse momento, do que se vai ter uma guerra, se a Suécia vai acabar ou não, porque eu acho que realmente não vai acontecer. Uma guerra pode levar até 100 anos para acontecer, ou simplesmente, como já existe aqui essa tensão entre Rússia e os países vizinhos. A gente sabe que é um país complexo, é um país complicado. Então, sim, existe a possibilidade até de guerra mundial mesmo, como eles falam, mas eu não acho que isso vai acontecer nos próximos 100 anos. Acho que tem muita coisa para rolar ainda pro próximo ano, muitas tensões. Vem mais pandemia por aí, com certeza vem, porque a gente mexe com tudo, né? Mexe com a natureza, mexe com os animais. Então, eu tentei falar o mais rápido possível para não ficar muito longo, porque geralmente eu falo mais calma. Eu tô com a garganta um pouco ruim, então me desculpa se ficou meio atrapalhado. Comi meu pão quase queimado. E espero que as pessoas agora se acalmem um pouco sobre esse assunto e não entrem em pânico. E agora eu vou colocar o vídeo do bunker que tem aqui, né? Ou a sala de proteção que tem aqui neste prédio. E pelo que eu vi é bem comum aqui na Suécia, tá? Já existe há um tempão. E foi isso, obrigada a quem assistiu até o final. E acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo falando desse tipo de assunto aqui. Queria trazer mais coisas, mais curiosidades, comentar notícias, não só notícias bobas como a da turista brasileira que foi cancelada no Japão, o vídeo que eu fiz, mas coisas mais interessantes.